Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre um dos episódios mais sombrios da história de Portugal. A chamada Noite Sangrenta, ocorrida a 19 de outubro de 1921, quando, entre outros, o primeiro-ministro António Granjo e os protagonistas do 5 de outubro, Machado Santos e José Carlos da Maia, foram assassinados por elementos do radicalismo civil e militar lisboeta. Para tal, convidámos o historiador João Miguel Almeida, investigador integrado do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, investigador associado do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica e professor auxiliar convidado da Universidade Aberta, que é, entre outros, autor do livro A Noite Mais Sangrenta, precisamente sobre este tema. João Miguel Almeida, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Obrigado, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? A Noite Sangrenta de 19 de outubro de 1921 foi talvez o mais grave dos muitos episódios de violência política que ensobraram a Primeira República. Esta foi até dezembro de 1917 um regime de partido hegemónico, o democrático, liderado por Afonso Costa, que impunha a sua lei, suportado por organizações civis radicais, como a Formiga Branca, pela GNR, por setores do Exército e, sobretudo, da Marinha. A partir de dezembro de 1917, o regime presidencial de Sidónio Pais quebrou a hegemonia do Partido Democrático e perseguiu os seus apoiantes, o que provocou ressentimentos. Após o assassinato do chamado Presidente Rei, a 14 de dezembro de 1918, regressou a chamada República Velha, mas já não nos moldes anteriores ao sidonismo. Então, Afonso Costa autoexilou-se e o Partido Democrático, formalmente ainda o PRP, passou a contar com a concorrência de um novo partido de direita republicana, o Partido Liberal Republicano, resultado da fusão de unionistas e evolucionistas. Também, o Presidente da República passou a ter a faculdade de dissolver o Congresso da República, ganhando relevância no processo político. As legislativas de maio de 1919 ainda deram a maioria ao Partido Democrático, mas sem Afonso Costa, este estava informalmente dividido em fações pouco coerentes. A instabilidade política era grande, sendo que, em 1920, sucederam-se 9 governos. Em março de 1921, o Presidente da República dissolveu o Parlamento. Das legislativas, saiu uma maioria de direita e um governo liderado por Tomás de Barros Queiroz. Em agosto de 1921, este foi sucedido no cargo de Primeiro-Ministro por António Granjo. O novo Primeiro-Ministro estava apostado em anular o protagonismo do radicalismo civil e militar. O afastamento do Coronel Liberato Pinto, próximo do Partido Democrático e antigo Primeiro-Ministro, do cargo de chefe de Estado-Maior da GNR, foi a causa próxima da revolta do radicalismo militar. A 19 de outubro, 7.000 GNRs, comandados pelo Coronel Manuel Maria Coelho, ocuparam a Rotunda, o Parque Eduardo VII e o Terreiro do Paço. Por sua vez, os oficiais radicais da Marinha tomaram o quartel de Alcântara e o Arsenal, posicionando o couraçado Vasco da Gama no Tejo de forma intimidatória. Em simultâneo, cerca de 3 centenas de civis armados dirigiram-se ao Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, onde libertaram José Júlio da Costa,
o homem que matara o presidente Sidónio Pais. Era um gesto simbólico que pretendia passar uma mensagem clara. Chegara por fim o momento do radicalismo acertar contas com o sidonismo. António Granjo percebeu de imediato a gravidade da situação. Isolado e impotente para controlar os acontecimentos, demitiu-se, mas recusou-se a entregar o poder ao coronel Manuel Maria Coelho, o líder da revolta. Depois, e temendo pela sua segurança, procurou refúgio em casa de Francisco da Cunha Leal, um republicano conservador, futuro primeiro-ministro e fundador do Partido Republicano Nacionalista. Ao fim da tarde de 19 de outubro, um grupo de marinheiros e civis armados dirigiu-se para a casa de Cunha Leal com o objetivo de confrontar António Granjo. O que se seguiu faz já parte da chamada Noite Sangrenta, episódio que vamos agora abordar com o nosso convidado. Como nota final a esta introdução, creio que, para além de todas as outras vítimas, a Noite Sangrenta feriu de morte a Primeira República, pois o regime nunca recuperou de episódio tão sombrio e deplorável. Henrique, passava-te agora a palavra para começarmos a conversa com o nosso convidado. Eu estava aqui, antes do podcast começar, a falar com o João Miguel Almeida e estive-lhe a fazer algumas apreciações sobre o livro e devo dizer que as apreciações são todas positivas, não é por ele estar aqui. Sobretudo o livro, A Noite Mais Sangrenta, para todos aqueles como eu achavam que sabiam tudo sobre o que se tinha passado com a caminhonete fantasma e com a Noite Sangrenta, tem uma grande surpresa, é que não sabiam metade, porque isto aqui tem informações, é muito entretecido, tem muita fonte, tem muita pesquisa, e eu dou os parabéns ao João Miguel Almeida por essa coisa que começa a escassear na historiografia, que é o trabalho prévio, não ser só a publicação. O levantamento de fontes. Exatamente. E nesse aspecto, uma das coisas que me impressionou e que advém da investigação é a brutalidade. A brutalidade é total. Há aqui, quando levam o Granjo, por exemplo, com o Cunha Leal, que vai com ele. E o Cunha Leal, atenção, que o Cunha Leal era adversário político do Granjo. Sim. É bom que as pessoas tenham isto em mente. Mas teve um corajoso e digno. Sim. Não, ele levou 3 ou 4 tiros ainda no meio disso tudo. E ficou ferido. Mas quando eles vão para o Arsenal... e chegam ao Arsenal, quer dizer, aquela malta da Marinha, e sobretudo da Marinha, mas também da GNR, alguns e tal, diz: matem o porco, mata-se o porco, matamos-lo já, enchemos de tiros, e depois, já depois dele estar morto, quando vão buscar o ex-ministro da Marinha, agora vais ter que me ajudar, o José Carlos da Maia. Exato, o Carlos da Maia. Quando vão buscar o Carlos da Maia, há uma pessoa que diz, mas isto está documentado, não é romance, há uma pessoa que diz: o outro porco já está na salgadeira, agora vais tu. Quer dizer, toda esta violência deve ser quê? Essencialmente do ponto de vista do autor da investigação. Eu acho a violência, eu acho que havia muitos ressentimentos. Havia uma violência que estava institucionalizada, era uma violência de baixo, mas também uma violência de cima. Havia muita repressão. E nem sequer era uma coisa especificamente portuguesa, porque eu acho que neste período temos que perceber que, embora tenha sido, sempre tenha havido muita violência na Primeira República, a entrada de Portugal na Primeira Grande Guerra coloca as coisas num patamar muito diferente. Sim. E neste período nestes primeiros 3 anos após o desfecho da Grande Guerra, de facto há uma grande violência política por toda a Europa, não é só em Portugal. Também em Itália, Alemanha. Em Itália a ascensão do fascismo, na Alemanha, em todo o lado. E, portanto, este episódio da Noite Sangrenta, sendo muito particular, também se insere numa onda de violência política após a Primeira Guerra Mundial em toda a Europa. E da ascensão dos fascismos e dos regimes autoritários e de grandes conflitos sociais. João Miguel, e a nível nacional, para além da violência, e esta violência política é civil e militar, Sim. Não é? Há naquela primeira fase da Primeira República, as greves, a rua de Lisboa, que causa grande agitação, mas há também uma série de... Esta revolta não foi um fenómeno isolado, não é? Vem na sequência daquela de maio de 1915,
põe termo à ditadura do general Pimenta de Castro, Sim. que é uma revolução também muito sangrenta e muito dura, muito cruel, e ao período do sionismo, a monarquia do Norte, portanto insere-se numa lógica de violência militar e também de violência civil. Sim. O contexto político que está em causa, portanto, a primeira pessoa a ser morto é António Granjo, que é o equivalente ao atual primeiro-ministro. E qual era o problema político do António Granjo? É que ele tinha acabado, em julho de 1921, de ganhar as eleições como presidente do partido, de um novo partido, o Partido Republicano Liberal, que era um partido muito recente, e pela primeira vez tinha chegado ao poder um partido republicano que era diferente do Partido Republicano Português, ou seja, do Partido Democrático. Era a terceira vez que se tentava criar uma alternativa ao Partido Democrático, mas as duas vezes anteriores tinham sido precisamente a ditadura de Pimenta de Castro, Exato. que tinha governado sem mandato parlamentar, embora ele pensasse fosse uma ditadura, não no sentido que hoje damos ao termo, ele estava a pensar organizar as eleições a seguir, mas de facto provoca uma revolta nas bases do Partido Democrático. E depois tinha sido o Sidónio Pais, que também tinha sido um governo que, em alguns aspectos, que discute-se muito, que é que foi exatamente a República Nova de Sidónio Pais, era um regime presidencialista à americana. Se o Sidónio Pais queria imitar os Estados Unidos, ou se estava a antecipar o que seria depois o fascismo, porque de facto ilegaliza. Não permite que o Partido Democrático concorra às eleições, reprime os sindicalistas, portanto é um regime também de grande violência política, e pela terceira vez havia uma alternativa no campo republicano que tinha chegado ao poder, que constituía uma alternativa ao Partido Republicano Português histórico, que agora se chamava Partido Democrático, era conhecido como Partido Democrático, mas desta vez tinha chegado ao poder por meios pacíficos. Por via eleitoral. Por via eleitoral. E com o apoio do Presidente da República, o António José de Almeida. Exato. Que, aliás, tinha uma boa relação com o António Granjo. Aliás, eram da mesma família política, não é? Exato. Porque o Partido Liberal era um resultado do partido, da união dos unionistas e evolucionistas, não é? Exatamente. O António Granjo era uma pessoa que tinha tido uma relação próxima com o António José de Almeida e tinha pertencido ao Partido Evolucionista. Exato. E tinha mesmo sucedido ao António José de Almeida na direção do jornal República, que era o jornal evolucionista, que foi um jornal muito importante do republicanismo no século XX. E, portanto, havia uma relação... há aqui ao mesmo tempo um desespero social. Tudo isto há todo um contexto de crise de subsistências, de grandes problemas económicos e sociais. Inflação. A inflação estava nos 500 e tal %, atinge os 500 e tal %. Era na Europa toda, mas era um contexto geral. Aumento da dívida pública, escândalos financeiros, crise das subsistências, repressão dos sindicalistas, mas ao mesmo tempo há um certo desespero político da parte de uma base democrática radical que vê que agora pode ser afastada do poder político pelo ato eleitoral. Pelo ato eleitoral. E até pelo próprio Presidente da República, que passa a ter capacidade de dissolver que não tinha antes. Exatamente, e que apoia e tem uma relação próxima com António Granjo. Há uma coisa também que é de sublinhar, é que o Granjo era do de quatro costados, quer dizer, não havia qualquer suspeita sobre o António Granjo, ao contrário do que se tinha passado com o Pimenta e com o Sidónio. O Sidónio até era um bocado germanófilo, essas coisas todas. Ao contrário, o Granjo andou na guerra
com os aliados, ou seja, contra os alemães. Portanto, quer dizer, o próprio Greix tinha ido para a guerra. Era um homem... Mas todo o drama da Primeira República foi um drama do exclusivismo do Partido Democrático, não é? Que achava que a República era sua, do Afonso Costa. Mas aliás, os Costas são muito importantes. É o Costa que mata o rei, há um Costa que mata o rei, há um Costa que é o Afonso, há um Costa que mata o Sidónio. Exatamente. Quer dizer, há ali Costas que mais acabam. Não quero agora estabelecer lá paralelos com o senhor Presidente do Conselho Europeu a partir de janeiro, não é? Henrique, só aqui um parênteses, mas esse exclusivismo do Partido Democrático, o grande drama, é que perdura para além de Afonso Costa, é que Afonso Costa conseguiu mantê-lo. O problema agora, nesta fase, é que eles tentam mantê-lo, mas não têm já capacidade para fazer. Nasce a esquerda democrata. Sim? Os socialistas começam a fazer parte do Partido Republicano, do Partido Democrata. Exato. Aqueles que são mesmo socialistas, que depois mais tarde vão ser dos atumizados e com faces muito diferentes. E depois há todo o clientelismo com como é que se diz, com interesses opostos, que fazem parte também do partido, que até aí era o que distribuía os tachos, digamos assim, em bom português. E, portanto, ele já está todo partido. Depois do Afonso Costa, eles não conseguem gerar outra figura de referência. Exato. Tanto mais que tu repara que a figura de referência que fica durante o tempo todo do salazarismo é o António José de Almeida, que tem uma estátua ali, e onde no 5 de outubro vão lá uns velhinhos pôr umas coroas de flores. Sim, só que depois o António José de Almeida não tinha o controle, que era também o grande drama, o grande problema político, o controle das forças paramilitares e militares que intervinham no processo político. É algo muito parecido com aquilo que se passou no fim da instauração do liberalismo entre 1834 e 1851. E aqui é exatamente a mesma coisa. A GNR estava ao serviço do Partido Democrático, parte da Marinha também, aliás são quem se revolta, e parte do Exército. E isso o Afonso Costa procurou fazê-lo desde o início, logo no governo provisório, quando põe o Coronel Correia Barreto como Ministro do Exército. E esse também, penso, é um dos problemas desta politização das forças militares. Mas, Lourenço, deixa-me só, antes do João Miguel falar... Só uma coisa que nós também estávamos a falar, é que há um ressentimento brutal, nomeadamente, sobretudo no Exército, mas também na Marinha e na Guarda Republicana, com a forma como foram tratados durante a guerra. Apesar de já terem passado 3 anos sobre o fim da guerra, que acabou em 18, não é? Eles ressentiam-se. Aliás, nota-se no livro que a gente está aqui a falar, não é? Em que eles dizem, foi ele que nos mandou para a França, foi ele... foste tu, nomeadamente o chefe de gabinete do Carlos da Maia, Freitas da Silva, que era o Caco, não é? Como lhe chamavam, o Caco. O Coca. O Coca, quer dizer, estavam-lhe sempre a dizer, foste tu que nos mandaste para a França, foste tu que nos mandaste para não sei onde, foste tu que me mandaste para a África. Quer dizer, com um ressentimento brutal do facto de terem feito a pessoa que mais quis a entrada de Portugal na guerra foi Afonso Costa. Eu sei. Sim. E o Norton de Matos. Sim, mas politicamente foi o Afonso Costa, não é? Sim. O Norton de Matos era ministro na altura, e o Norton de Matos fez tudo para que a gente entrasse na guerra. Claro que o Afonso Costa também. Afonso Costa foi... Mas na altura havia aí uma questão que a gente não se pode esquecer, e vamos deixar o autor falar, que é a defesa do Império Colonial. O problema que leva o governo português, a meu ver, agora não podemos ver com os olhos de hoje, a entrar na guerra, é que eles acham que se devia manter o Império, Angola, Moçambique, sobretudo, não é? Iam procurar compensações também. Exatamente, e portanto, se não entrassem, e ainda por cima, Angola e Moçambique, tanto um como o outro, faziam fronteiras com colónias alemãs, com o Tanganica, Moçambique, e com a Namíbia, o que é hoje a Namíbia, que era o sudoeste africano, e portanto é por isso que eles entram. Mas depois há outra coisa, que é o CEP, em França, não é? Depois o Sidónio abandona, e bem, aquilo é tudo muito mau depois. E a pergunta é... Agora, se falaram aqui muita coisa, já agora só pegando na questão da Grande Guerra, sim, essa ideia de defender as colónias é relativamente consensual na classe política da época, mesmo entre quer republicanos, quer monárquicos. Agora,
o Afonso Costa estica um pouco a corda, ou seja, para o Afonso Costa não é só a questão de conservar as colónias, é também a questão de obter um reconhecimento internacional da República. Porque também temos que ver... Legitimar, no fundo. Legitimar a República e sentar a República entre as grandes nações europeias, levá-la, pô-los sentá-las à mesa das grandes potências europeias para decidir o que é que vai ser as relações internacionais após a Grande Guerra. Não é? Exato. Aliás, porque havia até defensores de uma intervenção, se fosse só para assegurar as colónias, unicamente no espaço colonial e não na Flandres. E Afonso Costa quer isto também na Flandres. Quer também na Flandres. E mesmo o Reino Unido não fazia nenhuma questão que Portugal fosse... Pelo contrário. Andámos a rogar ao Reino Unido para nos deixar entrar. Exato. Teve esse aspecto um pouco patético. De facto, os portugueses tentaram convencer o aliado a deixá-los combater... Exato, deixar ser aliado. Na Flandres, não é? Sim. João Miguel, mas como causa próxima de todos estes episódios da Noite Sangrenta, temos também esta luta não só pelo poder político, como dentro da GNR, porque o que motiva o início, o que despoleta esta revolta, para além do ressentimento, e há muito também um ressentimento não só contra a Primeira Guerra, mas contra um sidonismo de uma forma geral. O custo de vida e tudo junto, podes pôr aí tudo. E que se pode, mas há este afastamento na GNR e a tentativa de despolitizar a GNR, que de facto era uma força como a antiga Guarda Nacional nos tempos do século XIX. A GNR tinha-se tornado uma espécie de guarda pretoriana do regime. Tinha mesmo artilharia pesada e tinha mesmo capacidade de defender o regime. E depois, recentemente, tinha tido um líder, que era Liberato Pinto, que chegou a ser o equivalente a primeiro-ministro, que tinha sido afastado do poder. E, portanto, havia também uma tentativa, havia receios, porque a GNR, havia aqui um paradoxo, que era a GNR, por um lado, era indispensável, era muito importante para defender o regime republicano, mas por outro lado, como estava muito politizada e radicalizada e associada ao Liberato Pinto, também se tinha tornado uma ameaça para uma parte das elites do Partido Republicano Português, que eram mais moderadas e que queriam neutralizar a GNR, o que depois acabam por fazer após a Noite Sangrenta. Acabam por desarmar a GNR. Exato. Aliás, o Granjo, na manhã, antes mesmo de ter começado a proclamação, digamos, da junta revolucionária, o Granjo vê quantas unidades da GNR estão do lado dele e descobre que só está duas, ou talvez uma e meia. E não tem hipótese. E ele conta as espingardas. Ele demite-se, é verdadeiramente contar as espingardas. Ele demite-se na sequência disso. Telefona ao António José de Almeida e diz: eu agora estou a citar um autor famoso, que é o João Miguel, como eu li o livro dele, e telefona ao António José de Almeida e diz: olha, eu não tenho condições nenhumas para continuar. E aqui vê-se o peso. Mas também é bom que se tenha a noção que entre a cúpula política que faz a proclamação e as massas ululantes que apoiam a proclamação, há duas linhas completamente diferentes, não é? Os políticos, digamos, dizem: não, a gente não quer sangue, a gente não quer balbúrdia, a gente quer paz. E aquilo podia decorrer tudo muito... Exato, até aquela declaração caricata daquele que é o líder da Revolução de Outubro, o Coronel Manuel Maria Coelho, que é entrevistado pelo chefe de redação da Imprensa da Manhã e diz, e ele vai entrevistá-lo em plenas operações revolucionárias e diz-lhe: então, mas qual é o programa, o que é que é da República? E ele diz: a República precisa é de amor. Exatamente. E o Imprensa da Manhã era do Alfredo da Silva. Era um jornal do Alfredo da Silva. Sim, era financiado pelo Alfredo da Silva. Portanto, não era um jornal muito esquerdista, digamos. Agora, mas estava completamente contra o Granjo. Tinha feito campanha contra o Mas Granjo. o Granjo também tinha... Os monárquicos também estavam contra o Granjo, em boa parte. E pessoas como o Cunha Leal, por exemplo, que também eram contra o Granjo. Se bem que nesta altura, Henrique, os monárquicos já estavam divididos, aliás, desde a monarquia do Norte, que se notava concretamente isso,
entre aqueles monárquicos já de uma corrente integralista, Sim. que apoiaram Paiva Coceiro e a monarquia do Norte, e os monárquicos leais a Dom Manuel II, ou que queriam a restauração de uma monarquia tal como existia antes de No fundo 1910. é a continuação do miguelismo e do cartismo. Sim, Quer dizer, sim, no fundo é isso, é uma mas- atualização dessa. Sim, Mas exatamente. também há uma divisão monárquica e a monarquia do Norte mostra que a restauração estava longe. Exatamente pela divisão entre eles. Aliás, é nítida entre o Paiva Coceiro e Dom Manuel II as divisões a quando da monarquia do Norte. E aqui a mesma coisa, porque há conservadores mais pró e contra Sim. António Granjo. Agora, eu penso é que todos os civilistas estariam contra a possibilidade de uma força, de uma guarda pretoriana paramilitar ou militar, com armamento pesado, como era na altura a GNR, ter a capacidade de impor o ritmo do processo político por violência e por revoluções. Aliás, revoluções que não têm nada de muito original, porque todas estas revoluções desta altura basicamente ocupam a Rotunda, é o quartel de marinheiros, é o Tejo, é sempre a mesma coisa, desde o 5 de outubro. Verdadeiramente são proclamações. Bem, o 25 de Abril foi a última delas até agora. Quer dizer, também foi mais ou menos Terreiro do assim. Paço, tem sempre Terreiro ali... do Paço, a Rotunda por acaso no 25 de Abril escapou, mas foi o Sim, a Largo do Rotunda já não Carmo era e tal, já não era estratégica, estratégico. Mas, na verdade, isto era aquilo que se chamava proclamações, porque... E esta, Sim, mas proclamações sangrentas. não, esta foi... Mas eu acho que... Não sei, eu fiquei com a ideia. Ele dirá melhor que eu, com certeza, até porque estudou muito mais e escreveu o livro. Mas eu fiquei com a ideia que não era este o objetivo inicial de quem faz a proclamação. Que isto é uma espécie de uma bola de neve, de uma... Sei lá, de uma coisa que se descontrola. Sim. E de civis também. E vem todo o ressentimento ao de cima. E também com muitos civis radicais armados à mistura, Mesmo- não é? Claro, o que é claro. que, verdadeiramente, para conseguirmos para os nossos ouvintes também perceberem estes passos do que se passou neste dia, inclusive é do que foi a atuação da caminhonete fantasma, não é? Da célebre caminhonete fantasma, do Dente de Ouro, não é? Que a conduzia. O Abílio. João Miguel, pode-nos relatar aqui um bocadinho todo este processo, toda esta sucessão de acontecimentos do dia 19 de outubro de 1921? Sim, portanto, a Revolução começa, e contou isso bem na introdução, na manhã de 19 de outubro. António Granjo demite-se de manhã, isso também já foi falado, e António José de Almeida aceita a demissão. Depois também há um pormenor importante, que é o próprio António José de Almeida demite-se por volta do meio-dia. Demite-se perante a Junta Revolucionária. A Junta Revolucionária, na parte diretiva, tem aqui uma grande contradição, que é, por um lado, querem fazer uma revolução, mas, por outro lado, querem que o novo governo, o governo outubrista, seja reconhecido pelo Presidente da República. E nomeado pelo António José de Almeida. E o António José de Almeida recusa-se. Diz que isso é anticonstitucional, que isso seria contra a sua honra e, portanto, recusa-se a tomar posse do governo revolucionário. Portanto, quase que suspende funções Exato. para não ter que o fazer, não é? E, portanto, tudo isto acontece e depois os historiadores discutem exatamente que peso é que isto tem exatamente na Noite Sangrenta. Tudo isto acontece numa espécie de vazio de poder. Formalmente, naquele momento, não há poder instituído, porque o governo cessante, que era o de António Granjo, demite-se e o Presidente da República não empossa um novo governo. Ou seja, a ilustração mais concreta do poder cair na rua. Exatamente. Ou seja, naquele momento não há um poder formalmente empossado. E é nesse contexto que arranca a caminhonete fantasma. E que começa por ir buscar o António Granjo a casa, que é na rua João Crisóstomo. João Miguel, só para os nossos ouvintes também perceberem, esta caminhonete fantasma que tinha um líder operacional, não é? Uma face visível, que era o famoso Dente de Ouro. Que era o Dente de Ouro. Mas o que se discutia muito é que estaria a mando de quem? Exatamente. E isso nunca se descobre. Nunca se descobre. Porque isto, no fundo, é um ato paralelo. Esta Noite Sangrenta, no fundo, nós temos aqui uma revolução, não é? Um pronunciamento militar, uma revolução, um golpe militar, protagonizado fundamentalmente pela GNR, e depois um processo vagamente nebuloso
em que um cabo, não é, do exército comanda uma caminhonete, uma carrinha, com um grupo de capangas, poderemos assim dizer, que armados vão assassinar pessoas por Lisboa. Aí sim está o foco. Portanto, estamos a falar isto são duas situações paralelas. Sim, aliás, dando um salto um pouco à frente, haverá 2 julgamentos no ano seguinte. O processo judicial é relativamente rápido, e há 2 julgamentos. Das pessoas que participam na Noite Sangrenta. Um é dos soldados e marinheiros sem patente na revolta. e de baixa patente, e outro é dos oficiais. São separados. E, no fundo, no primeiro julgamento dos marinheiros, dos marus, onde está o cabo Abel Olímpio, o famoso Dentor, eles são condenados por crimes comuns. Considera-se que houve o diretor da Polícia de Segurança do Estado tem a expressão desvairados instintos, consideram que eles passaram e, portanto, são culpados e punidos por crimes comuns. E depois os oficiais são julgados por negligência, são acusados de não terem feito nada para evitar aquilo que se passou e são absolvidos. E a questão portanto, há aqui várias questões. Uma questão que fica resolvida é quem matou, e isso são condenados por crimes comuns. Considera-se que são ajustes de contas pessoais, que as pessoas passaram-se. Outra questão é da responsabilidade moral de quem estava acima na hierarquia, e esses são completamente absolvidos. Pois. E depois há uma terceira questão que dá origem a todas as teorias da conspiração, que é quem é que mandou matar. Inclusivamente no julgamento, há testemunhos de que circulou uma lista de alvos a abater que poderia ter até 130 nomes. Pois. Portanto, além de todos aqueles que são assassinados, há outros que são vítimas de atentados. O Alfredo da Silva, por exemplo, também é perseguido e consegue escapar, etc. Portanto, Fausto Figueiredo também, agora que estamos a falar em empresários. Exatamente. Mas, exato. Pronto, portanto, parece quase um bocadinho a célebre lista da Páscoa, não é? Exatamente. E, portanto, fala-se, há rumores que existe. E, portanto, mas essa lista não foi encontrada. Não foi encontrada. Não foi encontrada. E é possível que há quem diga que nunca existiu, há quem diga que havia várias listas com diferentes motivações, mas há aí muito, na questão de quem mandou matar, da responsabilidade moral, há muita coisa que fica por resolver. E nunca se sabe, exatamente. O que nós sabemos é que, de facto, o Abel Olímpio e mais uma série de personagens entram na caminhoneta fantasma. Há já a ideia desde o início que vão matar o Granjo e vão vão ao lar do António Granjo, que é na rua João Crisóstomo. O António Granjo sente-se espiado, sente que há ali qualquer coisa ameaçadora e vai para a casa do Cunha Leal, que era vizinho dele. Aquilo, na altura, o prédio tinha umas traseiras com uma espécie de quintais, ele sai pelas traseiras, passa pelos quintais e entra em casa do Cunha Leal, que na altura era seu adversário político, e pede-lhe abrigo. O Cunha Leal, que na altura... O Cunha Leal também é uma pessoa com um trajeto muito... dá muitas reviravoltas. Titubeante. Não é titubeante, mas muito... Dá muitas reviravoltas. Ele naquele momento preciso estava à esquerda do António Granjo. O Partido Nacionalista é posterior a esta fase, é de 23, acho. É precisamente após a Noite Sangrenta que o Cunha Leal faz uma viragem à direita. Exato. Mas... também tinha levado uns tiros. Exatamente. E a mulher dele fazia anos. Exatamente, eles estavam a festejar o aniversário da mulher. E portanto há ali toda uma série de pormenores de grande dramatismo. E eles acolhem o António Granjo, mas o Cunha Leal, inclusive, tinha sido sondado para liderar aquela revolta. E tinha amigos na revolta de outubro. Portanto, o Cunha Leal está convencido que, pelos contatos pessoais que tem, inclusivamente com os revolucionários, consegue proteger o António Granjo e deixa-o ficar em casa dele. Portanto, há ali uma situação em que as pessoas vão bater à porta do Cunha Leal, tentam convencê-lo a deixar sair o
o António Granjo. E o objetivo seria prendê-lo. Ou seja, quando eles dizem que querem que ele deixe sair o António Granjo, dizem que é para o prender. Sim, nunca dizem que o vão matar. Não, claro, é para o meter no Vasco da Gama. Dizem que o vão levar para o Vasco da Gama. E por fim, o Cunha Leal acaba por aceitar que o António Granjo saia de sua casa, com a garantia de que a vida de António Granjo está protegido, e dizendo que empenha a sua honra na defesa de António Granjo, e que se matarem o António Granjo ele não terá outra alternativa senão rebentar os miolos. Portanto, ele empenha-se mesmo na defesa de António Granjo. E, portanto, vão os dois na caminhoneta fantasma e vão os dois levados para o Arsenal. Para depois daí do Arsenal eventualmente passar para o Curaçado do Vasco da Gama. Teoricamente. Mas vários deles são mortos no Arsenal. Exatamente. No Arsenal, o António Granjo e o Cunha Leal são separados. O Cunha Leal é metido num rebocador, o António Granjo está num quarto. Há várias pessoas que tentam até ajudar o António Granjo, portanto é muito interessante ler estes pormenores, porque se há pessoas que revelam que realmente são autênticos gangsters, depois também há pessoas que têm pequenos gestos tentar ajudar as pessoas. Há quem sugira ao António Granjo para fugir pelas retretes dos senhores oficiais. E ele diz, não, que isso ainda vai piorar a minha situação. E, portanto, deixa-se ficar. João Miguel, só aqui um pormenor, ou seja, passamos de uma prisão informal por elementos civis, não é? Porque o Dente de Ouro não estava ali a representar o exército, estava eventualmente como civil, e ele entrega-o no Arsenal às Forças Armadas, portanto, à Marinha. O Dente de Ouro também era cabo, era o cabo Abel Olímpio. Também sim, mas estaria como cabo ou estaria como civil? Estaria como cabo, mas quer dizer, era uma pessoa que claramente ele não está num posto de comando, não é? Aliás, há várias pessoas que até o Carlos da Maia recusa-se a não se quer render a uma pessoa com uma patente abaixo dele. Não é? Daí exatamente por haver esta componente também algo informal, mas depois quando entra no Arsenal sim, já estará preso por forças militares. Quer ou dizer, também por elementos... Teoricamente só. Sim. Mas depois o povo é quem mais ordena. Pois, é que aqui é só para fazermos aqui uma distinção entre o que é a atuação militar e a atuação popular meio anárquica, não é? Sim, porque aqui elas confundem-se muito depois aqui neste... Mas quer dizer, a Marinha e a GNR estão claramente, ou pelo menos envolvidas. Uma parte da Marinha e uma parte da GNR estão claramente sublevadas e não respeitam a hierarquia. Quer dizer, aquilo é... Mas sublevadas claramente, não é? Depois aqui a questão é neste processo já de depois que conduzirá aos assassinatos, até que ponto é que depois há as fronteiras que se cruzam entre o que é a anarquia entre uma mistura de populares e militares ou algo que já é liderado e tutelado por uma cadeia de comando militar. Pois. Essa cadeia de comando no fundo não existe. E no fundo isso é um pouco a premissa do julgamento, é que a cadeia de comando é quebrada. Pois. E é isso que leva os outros a serem julgados da forma que foram. E nesse aspecto eu acho que eles têm razão, mas isso não aliba as responsabilidades de quem devia ter comandado, em minha opinião, não é? Claro. Há ali negligência, eles deviam ter tomado medidas para evitar o linchamento. Na prática aquilo é um linchamento. É um linchamento feito dentro de instalações do Arsenal. Portanto, ainda mais grave. É da Marinha. Da Marinha, portanto, ainda é mais grave. E é, digamos, contra pessoas desarmadas que estavam presas. Civis desarmados? O António Granjo é um civil. Sim. É um civil desarmado que está preso. Bem, embora o Granjo tivesse sido capitão ou qualquer coisa ou não. O Granjo, já agora faço aqui se calhar um flashback para falar um pouco no Granjo. O Granjo era como disse, era um republicano dos quatro costados, quer dizer, ele não está ligado à Revolução de Outubro pela simples razão de que o essencial da Revolução de Outubro passa-se em Lisboa e ele nessa altura está em Chaves. Mas é ele que proclama a República a 8 de outubro em Chaves.
E, portanto, ele proclama a República a 8 de outubro em Chaves, ele participa de armas na mão contra as incursões monárquicas, ele vai lutar na Grande Guerra. Exatamente. Sim. Ele luta na Grande Guerra, é um combatente da Grande Guerra, aliás, ao lado de Jaime Cortesão e de outros, que Jaime Cortesão também vai discursar no funeral do António Granjo. E ele combate a monarquia do Norte em 1919. Exatamente. Portanto, que era muito próximo, quer dizer, portanto, o António Granjo é claramente um republicano e, aliás, quando ele pressente que o vão matar, ele grita: matem-me que matam um bom republicano. Quer dizer, o problema é que o exclusivismo do Partido Democrático considerava maus republicanos todos os que não eram do Partido Democrático. Exatamente. Sim, há esse aspecto que é fundamental. Mas eu penso que há... Eu penso que há aqui uma orgia sangrenta que é quase inexplicável. Quer dizer, como dizia... Tu há pouco usaste a expressão que era semelhante a passaram-se. Sim, exatamente. A expressão que é usada no tribunal para os coisas é verdadeira. Quer dizer, eles já não sabiam o que estavam a fazer. Entraram em loop e por ali afora. Porque eu não me parece, nem resulta deste livro, que houvesse alguém por trás a dizer: mata aquele, agora vai buscar o outro e tal. Sim, mas quer dizer, mas por outro lado também é estranho eles irem buscar o Machado de Santos. Sim, exatamente. É que o Machado de Santos, na altura, tinha algum cargo? O Machado de Santos, na altura, estava afastado da política. Estava afastado, não é? Mas o Machado Santos sempre foi um feroz opositor do Eu sei, mas está bem, mas era o herói da rotunda, não é? Sim. Quer dizer, vamos lá ver, o Machado Santos tinha mas aqui isso é tal coisa, era mau republicano porque não era do Partido Democrático. Certo, mas tinha aqui uma ótica dos radicais. Tinha aqui uma havia uma dupla visão sobre o Machado Santos, que é quase, o Machado Santos, digamos, é o hotel do 5 de Outubro. Sim, de certa forma. É um bocadinho, quer dizer, não é bem. Sim, é uma pessoa truculenta. Sim, é um tipo truculento, é um tipo populista, é um tipo que muda de opinião. Já estão os dois mortos, coitados, não se podem defender, mas quer dizer... Aliás, com todos esses queixotes que acabam por exatamente, eles são os revolucionários. Liderar revoluções, claro. Uma coisa, depois ele o Paiva Coceiro era no espectro contrário. O Paiva Coceiro era louco queixote, também. Sim. Mas ele alinha com o Sidónio, o Machado Santos. Sim. Mas depois retira-se. Sim. Mas repara que isto é 3 ou 4 anos depois dele se retirar. Sim, e ele está retirado e vão buscar-lhe. Mas isto também é uma vingança contra o sidonismo. Eles, também portanto, o Machado Santos, o Maia, todos eles acabam por ir todos. Mas e depois o Maia tinha sido Ministro da Marinha, salvo erro. O Maia tinha sido Ministro da Marinha do Sidónio Paz durante 3 meses e meio. Certo. E o Machado Santos tinha sido Secretário de Estado das Subsistências e Ministro do Interior, mas também ambos tinham afastado o Sidónio Paz. Tinham. E além disso, essa ligação existia, mas também e não tinham tido cargos assim tão importantes como isso. A questão é que eu acho que a identidade política deles não era só definida pelo sidonismo. Pois. Ali o único que se pode considerar que tivesse uma identidade política mais sidonista era o Botelho de Vasconcelos, esse sim. Mas esse era monárquico. Sim, mas esse também não era muito importante. Pois não. Todos os outros tinham... Mas está bem, mas era monárquico. Isso aí... Sim. Pois, e depois entra muito aqui aquele aspecto que se falou esse da aí vingança. tem uma história contada neste livro que é fantástica, que é quando vou prender o tempo que ele se demora a vestir, não é? E a pôr os colarinhos. Você não vai de qualquer maneira. Não vai para festa nenhuma, as coisas e tal, mas é só o tempo de encher a tabaqueira. Não é preciso muito, que você também não vai ter muito tempo para fumar. Porque eles diziam nisto, as coisas assim. Não vai ter muito tempo para fumar e tal. Mas aqui, justamente, o inexplicável de certas mortes reforça a ideia disto ser não só um movimento completamente anárquico, como de vinganças pessoais, porque basta estar ali na turba um conjunto de pessoas que por qualquer razão particular tenha algo contra aquela pessoa, agora vamos atrás deste, agora vamos atrás daquele. O Carlos da Maia é o que dá a ideia, porque o Carlos da Maia é morto pelas costas. Foi alguém que se lembrou, não é? Sim. E de repente é morto pelas costas, assim, sem muito bem saber quem foi. O Carlos da Maia também vão buscá-lo a casa e é levado para o Arsenal e também é assassinado, também é linchado com tiros pelas costas. Portanto, Mas estas coisas todas têm uns pormenores ótimos, que é o Carlos da Maia, vão buscá-lo a casa,
vão buscar a casa e ele diz ao genro, salvo erro, não é? Olha, vieram-me prender, portanto tu é que tens de tomar conta da casa. É a última coisa que ele diz antes de ser preso. Deixar os assuntos arrumados. Deixar os assuntos arrumados. João Miguel, e depois deste momento verdadeiramente dantesco da nossa história, há consequências da Noite Sangrenta. Já falámos no plano da justiça do julgamento dos implicados e como foram separados as baixas patentes das altas patentes e o que poderia ser a responsabilidade deles, mas depois também há consequências políticas. Claro. O governo depois acaba por voltar para o Partido Democrático passado pouco tempo. Sim. Temos a fase do António Maria da Silva, que acaba por ser a grande figura da fase final da Primeira República, mas também lhe parece, ou não, aquilo que eu disse na introdução, aquilo que é a minha convicção, que para além de todas estas vítimas, o próprio regime foi vítima da Noite Sangrenta e nunca mais recuperou? Sim, eu penso que sim, a vários níveis. Não é? O primeiro é a própria credibilidade das instituições republicanas. Não é? E depois também há uma questão, digamos, mais prática, que é agora a GNR, que era, no fundo, um pilar de defesa da República, é completamente desarmada e deixa de poder defender o regime republicano do Exército, que depois faz o 28 de maio. Ao mesmo tempo, a GNR continua a ter uma relação extremamente violenta na rua, quer dizer, portanto, dá a ideia que, por um lado, acicata e reprime os inimigos da República, ou aqueles que não são necessariamente inimigos, mas que estão descontentes com o governo republicano, mas, por outro lado, também já não tem capacidade de defender aquele regime. Portanto, isto penso que é um sintoma. É um sintoma e é um fator de desagregação importante. Isto junto com a atomização partidária, com a incapacidade de uma alternância pacífica entre partidos e com toda a instabilidade social, acaba por levar depois ao 28 de maio de 1926. A própria ideia de que, quer dizer, a própria ideia de que é possível criar uma alternativa ao Partido Republicano Português de uma forma pacífica. Exato. Acaba em 1921 com a Noite Sangrenta. Porque quando há o 28 de maio de 1926, quer dizer, há poucos entusiastas do 28 de maio, mas também há quem... para já as pessoas não sabem que aquilo é um golpe que vai dar origem a uma ditadura de 40 anos. As pessoas acham que é mais um golpe. É mais um golpe. E é um golpe que vai correr com o António Maria da Silva, que já ninguém... que não tem muito poucos apoios. Inclusivamente à esquerda. Sim, por isso é que não se pode perceber toda essa fase da ditadura militar, a ditadura nacional e depois o Estado Novo, sem perceber sobretudo esta fase da volta da República Velha, não é? De 1918 para a frente. E até alguns problemas, no caso do António Maria da Silva e de Machado dos Santos, eles tinham sido muito próximos. Sim, exatamente. Na alta venda da carbonária. Estavam ambos na carbonária. Estavam ambos, não é? E estavam infiltrados na loja Montanha da maçonaria. Tudo isto onde o António José de Almeida também estava, não é? Sim, mas o António José de Almeida nunca tinha sido da carbonária, que se saiba. Não, mas era da loja Montanha. Não sei se era da Montanha, isso agora já me ultrapassa, mas o António Maria da Silva, o Machado de Santos, e ainda há um terceiro que eu agora não me lembro, era uma alta venda da carbonária. Portanto, era o Luz de Almeida. Era o Luz de Almeida, exatamente. Luz de Almeida era o grão-mestre. Aquilo não se chama grão-mestre, deve se chamar grão-mestre de alta venda. Grande lenhador ou uma coisa assim. Porque também as lojas chamam-se choças. Aquilo é tudo diferente. A alta venda era este trio. A alta venda era esse trio. Isso era quem mandava, não é? Agora, e também, nessa altura, se a gente for ver a história destes movimentos, maçónicos e paramaçónicos e antimaçónicos, porque a carbonária e a maçonaria também se davam muito mal ao mesmo tempo, que às vezes se davam bem e que estavam infiltrados. Se nós formos ver, foi uma altura de grandes cisões e de grandes divisões entre eles próprios. Não é? Portanto, o Grande Oriente Lusitano fica dividido e depois fica não sei o quê, vão uns para um lado, outros para o outro. O norte... E acaba por ser um reflexo e vice-versa tudo aquilo acaba por refletir-se umas coisas nas outras. O que é interessante, isso quem talvez a pessoa, ele, aliás, tu citas o António Ventura, que tem
Talvez sim, seja a pessoa que tem, bastante sobre maçonaria. tem essa história mais desenvolvida, não? Pelo menos. Não sei se Ou será que se dedica melhor. bastante, tem-se dedicado Sim, bastante. isso também o a Oliveira estudar. Marques e essa coisa. Mas o Oliveira Marques talvez fosse um bocado costista. Exatamente, eu penso que era bastante. Eu também disse penso que era um bocado, porque não me quis esticar muito. Mas E... Mas é um excelente historiador, o António. o Oliveira Marques, Marques, António excelente Henrique, historiador. sim, com certeza, é Sim, um sim. grande historiador, não é? Sim. Depois tem as suas preferências. Claro, exato. E este foi de facto um episódio, talvez não muito conhecido, mas fulcral para se perceber a Primeira República, para se perceber até o E a princípio decadência da e a decadência, para se perceber toda esta primeira metade da década de 20 e do processo político até ao 28 de maio de 1926. João Miguel Almeida, foi um gosto tê-lo aqui no programa. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Eu também gostei muito do João Miguel Almeida. Muito Espero que ele obrigado, continue gostei muito de participar no programa. Espero que ele continue a escrever livros com esta qualidade E com este interesse. e com esta sharpness, como é que se diz? Acutilância. Ora bem. Ainda por cima é tradutor também. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?